Olá, bora embarcar numa viagem fascinante para entender a evolução do marketing? A gente vai ver como essa área saiu de um foco super simples lá na produção e se tornou esse universo gigante e complexo que a gente conhece hoje. Vamos nessa! E para começar, uma pergunta que, olha, parece até óbvia, né? Marketing sempre foi focado no consumidor? A gente tende a pensar que sim, mas a resposta é um sonoro e surpreendente não. Essa jornada vai, com certeza, quebrar algumas ideias que a gente tem e mostrar como a lógica dos negócios mudou, mas mudou radicalmente ao longo do tempo. A nossa história começa bem no meio da Revolução Industrial, numa época em que o grande desafio não era vender, de jeito nenhum, mas simplesmente conseguir produzir. Bem-vindos à Era da Fábrica, onde a única coisa que importava era a capacidade de fabricar. Pensa só, no comecinho, a demanda era muito, mas muito maior que a oferta. Basicamente, tudo que uma fábrica conseguia fazer, vendia. Então qual era o foco total das empresas? Eficiência. Como produzir mais, mais rápido e, claro, mais barato. A lógica era bem simples. Quem tivesse escala e disponibilidade dominava o jogo. E olha, não existe nada que ilustre melhor essa mentalidade do que essa frase clássica do Henry Ford. A escolha do consumidor era um detalhe. O que realmente importava era a linha de montagem que cuspia carros pretos de forma super eficiente e barata. E ponto final. Bom, com o tempo, mais e mais empresas começaram a dominar a produção em massa. Aí a competição precisou mudar de cara. A nova lógica era tipo, se a gente construir a melhor ratoeira do mundo, todo mundo vai querer comprar. O foco saiu um pouco da quantidade e foi para a qualidade e para a inovação do produto em si. Só que essa obsessão toda em ter o produto perfeito acabou criando um ponto cego bem perigoso. E foi aí que surgiu um conceito que mudou para sempre o jeito de pensar negócios, a famosa miopia de marketing. A miopia de marketing é aquele erro fatal de se apaixonar pelo próprio produto, sabe? A ponto de esquecer o porquê de as pessoas o comprarem. O exemplo clássico é o das ferrovias. Elas achavam que estavam no negócio de trens, mas na verdade estavam no negócio de transporte. Foi essa visão curta, essa miopia, que abriu espaço para a concorrência e forçou a próxima grande mudança na história. Beleza, então agora as fábricas eram super eficientes, produzindo coisas de altíssima qualidade. E qual era o novo problema? Produtos sobrando. Havia coisa demais no mercado e foi assim que nasceu a Era da Persuasão. Com os estoques lotados, o desafio virou de ponta cabeça. Não adiantava mais só produzir, era preciso convencer as pessoas a comprar. A lógica mudou de atrair para empurrar. O negócio era desovar os produtos no mercado usando as ferramentas que fossem necessárias para isso. Essa era foi definida por um esforço de vendas assim gigantesco. É só a gente pensar naqueles anúncios insistentes, na figura do vendedor agressivo. O objetivo era um só: fechar a venda a qualquer custo. Se o cliente ia ficar satisfeito ou voltar a comprar, bom, isso já era outra história. Então, o ponto-chave até aqui é que a filosofia era bem linear. E vamos combinar? Nada sustentável. Primeiro a gente produz, depois a gente dá um jeito de vender. Mas essa lógica estava prestes a ser virada completamente de cabeça para baixo. E aqui que acontece a maior virada de chave na história do marketing. A filosofia inteira dos negócios foi invertida. Sejam bem-vindos à revolução do cliente. A solução para essa lógica ultrapassada do produzir e vender foi uma abordagem totalmente nova. Em vez de ficar empurrando o produto, as empresas mais inteligentes da época começaram a escutar. A nova lógica passou a ser perceber e responder. E aqui a coisa se inverte de verdade. Ao invés de sair por aí caçando clientes para os produtos que já estavam prontos, as empresas começaram a criar produtos para os seus clientes. O ponto de partida não era mais a fábrica, e sim as necessidades e os desejos de quem compra. Uma mudança brutal. E para conseguir colocar essa filosofia em prática, surgiu o famoso mix de marketing, os 4 Ps: produto, preço, praça e promoção. Eles se tornaram o kit de ferramentas básico para qualquer empresa que quisesse entender e atender o mercado de uma forma integrada e, o mais importante, com o cliente no centro de tudo. Mas a evolução não parou por aí, não. O conceito de marketing foi se expandindo para além daquela relação empresa-cliente. Ele passou a incluir um terceiro elemento fundamental: a sociedade. As empresas começaram a ser questionadas e a se questionar sobre seu impacto no mundo, no meio ambiente, na comunidade. E tudo isso nos traz para o cenário atual. Agora a gente vai ver como esses princípios todos foram, assim, radicalmente transformados pela era digital e tecnológica que a gente vive hoje. O marketing moderno foi ganhando novas camadas.
Primeiro, veio o Marketing 3.0, focado em se conectar com os valores, com o propósito das pessoas, e não só com o bolso delas. Depois, o 4.0, que abraçou de vez o mundo digital, mapeando a jornada online do consumidor. E hoje, a gente vive no Marketing 5.0, usando tecnologias como inteligência artificial para personalizar tudo, num nível que antes era pura ficção científica. Ufa! Ok, vamos respirar fundo e juntar todas essas peças para a gente consolidar essa jornada toda num resumo bem claro. Esse quadro aqui resume a nossa história perfeitamente, né? Dá para ver direitinho a mudança da lógica, saindo lá da eficiência da fábrica, passando pela qualidade do produto, pela persuasão, até finalmente chegar no consumidor, na sociedade e agora na conexão total através da tecnologia. E aqui tem uma ideia que é fundamental entender. Essas eras não são capítulos que a gente fecha e esquece. Elas são camadas que vão se acumulando. Uma empresa de sucesso hoje ainda precisa ser eficiente, ter um ótimo produto e saber vender. Só que tudo isso, agora, é construído em cima de uma base que é centrada no cliente, na sociedade e na tecnologia. O que nos leva à nossa pergunta final. Olhando para toda essa trajetória, desde a fumacinha da fábrica até a inteligência artificial, o que será que vem por aí? Como é que a tecnologia e as mudanças sociais vão continuar moldando o jeito que a gente cria e troca valor? É uma pergunta que fica no ar para a gente continuar pensando.